Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Assunto número 37. Povo de Deus saído do Egito, um novo padrão de vida. O Egito sempre tipifica na Bíblia o mundo. Deus tira o seu povo do mundo hoje, na dispensação em que vivemos, a dispensação da graça, para viver uma vida diferente do restante do mundo, para ser um exemplo, um povo edificado sobre um monte, como uma cidade visível, para que todos vejam no povo de Deus um exemplo. Então, Deus estabelece um padrão para este povo, uma maneira de viver que é a maneira melhor, mais feliz, que traz mais resultados, que agrada a Deus e que abençoa o restante do mundo. Então, isso se constitui numa lei, um padrão. Deus quer que o seu povo viva desta maneira. E o nosso trabalho hoje na dispensação da graça é fazer discípulos, é a ordem máxima do cristianismo. Fazer discípulos significa trazer pessoas do mundo mediante a evangelização e discipular essas pessoas, ensinando-as a viver da maneira como Jesus viveu e mandou que vivêssemos. Isso está na Bíblia. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus estabeleceu uma lei. Em Deuteronômio 5, a partir do versículo 22, nós lemos: Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Moisés falando: Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: Eis aqui, o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e esse permanece vivo. Então, essa demonstração de poder, quando Deus se revelou lá no deserto do Sinai, revelando ao povo de Israel a maneira de viver, era muito importante e o povo deveria sempre se lembrar disto. Na verdade, eles ficaram com medo e fugiram das manifestações de Deus e preferiram uma lei escrita. Mas nesta lei, Deus dá um padrão, uma maneira de viver. E ele foi muito rigoroso e estabeleceu isso de uma forma muito forte. Deus quer que o seu povo viva desta maneira. Ele diz aqui em Deuteronômio 5, versículo 6, Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não farás, etc, etc, não farás. Ordem de Deus para ser cumprida e obedecida por um povo que deveria ser exemplo. Hoje também temos sobre nós a orientação de Deus, mandamentos e um novo mandamento que é o amor, para que sejamos um exemplo. Deus quer que vivamos este padrão de vida. Em Números 9, versículo 5, está dito que, como o Senhor ordenara, celebraram a Páscoa, uma festa que comemoraria a saída do Egito. Deus quer que nos lembremos sempre de que nós saímos do mundo, nós não pertencemos mais ao mundo, nós somos tirados do mundo e a nossa vida pertence ao Senhor, a quem devemos obediência e viver um padrão de vida para Ele. Isto, na prática, tem implicações muito grandes. Nós não temos que ficar dispondo nada para riquezas na terra, para glória, fama, fazer sucesso, política, engrandecimentos humanos. Nós não temos que dispor nada para isso, ter propriedades, construir templos maravilhosos e ter isto uma maneira de admiração, adoração de objetos. Nada disso, nenhuma imagem, nenhum nome importante, nenhuma organização, nenhuma denominação, nada que atraia a atenção. Somente Deus. Deus quer que vivamos desta maneira. Mas Ele é misericordioso, porque em Números 9 e 11, Ele dava uma segunda chance da Páscoa, segundo o mandado do Senhor. Aquele que estava afastado poderia
ser uma nova oportunidade de celebrar a Páscoa no segundo mês. Segundo o mandado do Senhor, eles se acampavam. Deus quer ser Senhor na nossa vida. Jesus não é simplesmente, somente um salvador, um quebra-galho das pessoas que não conseguem andar direito. Não é isto. Ele quer ser Senhor. E das pessoas das quais ele é Senhor, ele é também o Salvador. Jesus só é Salvador de quem ele é Senhor. Ele só salva aquele que se rende a ele como servo para obedecer. Então, um crente esperto que se baseia numa doutrina da Bíblia, que vive uma vida carnal, mundana, corre atrás de dinheiro, vaidade, status, carro bonito, casa, fama, glória, riqueza, e depois quer se refugiar na Bíblia para ter Jesus somente como Salvador, isso não. Ele vive uma vida carnal, mundana, na riqueza, na ostentação, o que Jesus não viveu, nem mandou que vivêssemos, e, enfim, os discípulos também não viveram. Então a pessoa quer viver hoje a glória aqui na terra, depois quer se basear na Bíblia para ter Jesus só como Salvador, como se ensina em certas teologias por aí, isso é esperteza. Jesus só é Salvador de quem ele é Senhor. Preste atenção, a Bíblia fala disso, Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus. Então é muito clara a Bíblia quando estabelece isso, Jesus é Senhor ou não é nada. Se ele é Senhor, ele é Salvador também. Mas ter Jesus só como Salvador e deixar para opção aqueles que o aceitarem como Senhor para serem pastores, missionários, obreiros, isto é esperteza religiosa e não tem respaldo de Deus e, claro, não vai trazer também salvação. Em Hebreus 11, versículo 13, nós lemos que aqueles mencionados ali, que os temos como heróis da fé, a Bíblia não diz que eles eram heróis, eles eram servos de Deus. Diz que eles confessaram que eram estrangeiros aqui na terra, peregrinos. Então, há este propósito no coração de um soldado em serviço, agradar aquele que o arregimentou. Ele não está preocupado em construir casas aqui na terra, em ser grande, importante, ter cargos importantes, fazer uma carreira de reputação, de reconhecimento aqui na terra. O servo não está preocupado com isto, somente agradar ao seu Senhor. O coração do cristão verdadeiro, servo de Deus, não está posto na carreira humana, nos prazeres da carne, em uma casa bonita, um carro, um título, no dinheiro, na comida. Está posto em agradar ao Senhor. Esta é comida verdadeira, agradar a Deus. Esse é o padrão que Deus quer que vivamos, por isso Ele nos tirou do mundo como Ele tirou no passado o seu povo Israel do Egito e deu uma lei para que o povo vivesse de acordo com aquela lei, uma maneira de vida diferente do que se vivia lá no Egito. Mas em Deuteronômio 10, versículo 12, nos é dito o que o Senhor requer de nós. O que é que o Senhor requer de nós? Não é uma vida muito complexa, muitos detalhes doutrinários. Não, o que Ele quer é obediência. Que sejamos obedientes, que amemos a Ele para podermos obedecer também. Esta é a exigência do Senhor, que sejamos servos. Servo é aquele que obedece. Jesus é Senhor, aquele que manda. Essa deve ser a nossa relação. Nós, servos, Jesus, Senhor. Ele manda, nós obedecemos. A nossa maneira de vida é totalmente diferente do mundo. Nós obedecemos ao Senhor, procuramos agradar somente a Ele e não temos nenhuma imagem, nenhum objeto de estimação, nenhum título, reputação, honras, status social, riquezas, patrimônio aqui na terra. O nosso coração está posto no Senhor, somente no Senhor. Mas o Senhor nos manda neste padrão praticarmos o amor. Um novo mandamento Jesus nos deu, João 13, 35, que nos amemos uns aos outros. Isto é ordem, não é opção, não é só para o cristão que quer ter galardão, é para todos. Quem não obedece a Deus amando o seu irmão não terá salvação. Não tem salvação. Certas doutrinas dizem, a salvação é pela graça, e se quiser ter galardão, então ame o irmão. Não é. É um mandamento. Quem não obedece é um desobediente e não tem parte com Deus. Então é mandamento amar o irmão. Quem não ama, não tem salvação. O apóstolo João deixa isso muito claro na sua primeira carta.
é necessário obedecer ao Senhor, amando os irmãos. E tem mais. Em Deuteronômio 10, de 17 a 19, o Senhor diz que é a todos, não é apenas àqueles a quem queremos ou amamos, é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele é o Deus grande e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Estou lendo Deuteronômio 10, 18 agora. Deus faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Aqui o Senhor estabelece, então, esta ordem que já era antiga, lá no Antigo Testamento, para o povo de Israel, o padrão de amor, amar o estrangeiro, amar o pobre, amar o órfão, a viúva, fazer a justiça social, ajudar os que precisam, os que carecem. E o Senhor, então, arremata isso em Deuteronômio 4:35, começando praticamente esta série de discursos de Moisés, relembrando que Deus já tinha falado e reforçando, e Deuteronômio quer dizer isso, repetição. Deus diz: a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. A ti te foi mostrado isto, esses grandes sinais, para que soubesses, Israel, que o Senhor é Deus. É necessário, então, que hoje nós entendamos isto. Há um Deus forte, fiel, é Senhor, Ele manda e nós obedecemos. Ser sal para a terra, luz para o mundo, significa isto. Deus quer que entendamos isto. Quando Deus estabelece que o seu povo seja sal para a terra, Ele quer que seja um exemplo de uma maneira de viver diferente, e isto é salgar o ambiente. É claro que o mundo está posto no maligno, as pessoas querem prazer, egoísmo, satisfação da carne, diversão, riquezas, comida, as pessoas querem conforto, as pessoas querem vaidade, reconhecimento, e o servo não quer nada disto, porque ele é servo. Não é que ele não seja tentado, não é que essas coisas não agradem aos seus olhos, mas ele já tomou a decisão de morrer para essas coisas. Ele saiu do Egito. O povo de Deus tem que entender isto. Deus tirou Israel do Egito, Deus nos tira do mundo e não quer que sejamos mais como o mundo. É um novo padrão de vida, os valores são outros, tudo é diferente, é assim que Deus quer que vivamos, é uma vida diferente, totalmente para o Senhor e não mais como o mundo. Então aprenda isto, para você não se misturar, para você não se confundir, não perder a salvação, para você não chegar à eternidade. Então, para que isso não aconteça, então seja zeloso, meu irmão, seja zelosa, minha irmã, por viver em santidade, em separação do mundo, dessa maneira, amando os necessitados, amando os irmãos, amando as outras pessoas, se policiando para não desejar as atrações do mundo, não colocar o seu coração na concupiscência dos olhos, nem da carne, nem na soberba da vida. Cuidado, policie-se a cada dia para você não engordar o contingente de pessoas do Egito, não fazer o que se faz no Egito, mas que você faça aquilo que Deus manda para agradar a Ele na terra de Canaã. Amém?